Vamos lá, segundão. Vamos dar continuidade ao conteúdo do material didático de vocês. Já está na unidade 3. E a unidade 3, a gente fecha, né, o conteúdo dessa primeira parte desse livro. Correto? A gente vai ver aqui o eixo seno, cosseno e tangente, redução ao primeiro quadrante. Vamos tentar ver tudo isso agora aqui, para depois só ficar resolvendo exercícios tirando dúvidas. Certo? Então, se vocês olharem lá no material didático de vocês, a unidade 3, seno, cosseno e tangente no círculo trigonométrico. Vamos lembrar, o que é o círculo trigonométrico? Toda a circunferência de raio 1, tá? Que está sentada no sistema de eixo cartesiano, XY. Então, por isso que ele colocou aqui, ó, tem uma circunferência, o raio vale 1, certo? E aqui já está definido. Eixo dos seno e eixo dos cosseno. O eixo do seno, ele vai ser sempre o eixo Y. E o eixo dos cossenos sempre o eixo X. Tá ok? Então, se eu quero saber o seno de um ângulo, certo? Esse ângulo alfa aqui, se eu quero saber o seno, eu vou rebater para cá. Essa distância aqui eu chamo de seno de alfa. Se eu quero saber o cosseno, eu vou rebater para o eixo X. Essa distância eu chamo de cosseno de X. Tá ok? Mas, agora no nosso estudo, certo? Nós vamos estudar aqui só o seno. Então depois a gente vê o cosseno, certo? Eu vou apagar aqui. Então, meu objetivo agora, nesse momento, tá? Eu vou riscar isso aqui, ó. A minha ideia é trabalhar só com o seno. Para eu trabalhar só com o seno, tem o círculo trigonométrico e eu quero saber qual é o eixo dos senos. Então, olhando por aqui, o eixo dos senos vai ser o eixo Y. E qualquer seno que eu pegue, de qualquer ângulo, eu vou ter que rebater o eixo Y. Isso aqui que eu chamo de seno, ok? Vamos lá, o que é interessante para mim aqui do seno? Vamos lembrar dos arcos notáveis. O que são os arcos notáveis? Tá? Vou colocar aqui em vermelho. É o 0, vou colocar em grau 0, 90, 180, 270 e 360. Esses são os arcos notáveis. Tá ok? Certo? Se eu olhar para o seno, que é esse eixo aqui que está o seno, qualquer arco que eu pegue, eu quero esse arco bem aqui, ó. Então eu vou ter que rebater para cá, o seno é isso. Eu quero esse outro arco, eu vou ter que rebater para cá, o seno é isso. Tá entendendo? Eu quero saber quanto é esse arco bem aqui, ó, que está no quarto quadrante. Eu vou rebater para cá e então o seno vai ser isso aqui, ó. Eu quero saber quanto é esse arco que está aqui no terceiro quadrante. Eu vou rebater para cá, então esse vai ser o seno. No segundo quadrante. Então a ideia é sempre, qualquer arco que ele me der no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante, eu vou rebater sempre para bater no eixo Y. Aonde tocar em Y, essa distância eu chamo de seno do arco. Tá? Beleza. De posse disso, com esse conhecimento, vê se vocês percebam um detalhe que é importante aqui, ó. Tá? Eu já sei que isso aqui é o círculo trigonométrico. Se é o círculo trigonométrico, o raio vale 1. Certo? Então, se eu for pegar o arco, o seno está aqui da origem, o máximo que pode acontecer, esse seno chegar até esse ponto e essa distância vale quanto? Vale 1. Ou o seno pode vir descendo até essa distância que vale quanto? Vale 1 a distância, então como está para baixo do zero, então fica menos 1. Daí então, qualquer função seno, ele vai ter que ser maior ou igual, seno de um arco X, a 1 e menor ou igual a 1. Então o seno, ele varia nesse intervalo. Ok? Por isso que eu te falo, seno de 30, meio, está nesse intervalo. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2,
está nesse intervalo. Tá? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, está nesse intervalo. Então, se numa questão vier assim, o seno de x vale 4, tá furado. Tem que estar nesse intervalo o seno. Ok? Beleza. Agora, gente, com base nisso, certo? A gente tem que saber os arcos notáveis. Perdão, os arcos críticos. Quais são os arcos críticos? São os valores do seno. Nós já sabemos. Temos que ter de memória seno, cosseno e tangente. De 30, 45 e 60. Arcos notáveis. Além disso, por seno tem os arcos críticos, que eu vou colocar bem aqui. Arcos críticos. Quem são os arcos críticos? Tá? Vou dar uma tabelinha bem aqui. Os arcos críticos são esses, ó, 0, 90, 180, 270 e 360. Colocando em graus, mas pode vir radiando, sem problema nenhum. Então, olha só. Eu vou pegar o valor, certo? Para x e vou ver quanto eu encontro em y. Quando o x for 0, eu quero saber quanto é o seno de 0. Seno de 0. Lembra, toda vez eu vou ter que rebater para o eixo y, já que eu quero o seno. Então, se eu for rebater daqui, seno de 0 vai cair exatamente no 0. Tá ok? Então, quando o x for 0 graus, o seno vale 0. Certo? Qual é o outro? 90 graus. Quando for o seno de 90, perceba que o seno de 90 é o ponto máximo do seno. É essa distância aqui. E essa distância é do ciclo trigonométrico, que vale quanto? 1. Tá? Então, vou até fazer assim, ó. Chamo x e y, na realidade, é o seno de x, né? Se o x for 0, o seno de 0 vale 0. Se o x for 90, o seno de 90 vale 1. Se o x for 180, se eu for rebater o 180, ele vai cair exatamente no 0. Então, 180 graus, esse cara vale 0. Quando for 270 graus, perceba que 270 já está no eixo y, que é o eixo dos senos. Então é essa distância aqui, que nesse caso é negativo, vai ser menos 1. E eu vou colocar bem aqui no lado, tá? 360, que é a volta completa. Quando for 360, é o mesmo do 0, vale 0. Então, esses arcos vocês têm que ter de memória. Além do 30, 45 de 60, se perguntar quanto é o seno de 0? 0. Seno de 90? 1. Seno de 180? 0. Seno de 270? Menos 1. E o seno de 360 vale 0. A gente pode olhar aqui, ó. Vale 0 nesses extremos. 0, 360 e 180 vale 0. E 90 vale 1 e 270 vale menos 1. A gente tem que ter isso de memória. Ok? E o seno varia de menos 1 em 1, que na realidade é a imagem do seno. Ok? Gente, o Nildo vai explicar as funções trigonométricas. Né? Eu estou só com seno, cosseno e tangente. Eu vou dar uma pincelada aqui, mas lá ele reforça de novo. Certo? Então, ó, beleza. O que, é que eu quero que vocês saibam? Falou em seno, o seno está no ciclo trigonométrico, o raio vale 1. Tá ok? E se o raio vale 1, eu tenho que saber que o seno valia no máximo até 90, que vale 1, e no mínimo até 270, que vale menos 1. Então ele fica nesse intervalo aqui, ó, que na verdade é a imagem dele. Certo? Eu vou aproveitar bem aqui, e além disso, a gente tem que saber essa tabela de arcos notáveis. Fato, tem que memorizar ela. E eu vou aproveitar bem aqui, já que nós já vimos isso, é só para tirar uma relação. Tá? Vou apagar bem aqui. Lembra que eu falei?
Ah, então quer dizer que bem aqui é o cosseno de alfa. Isso aqui é o seno, bem aqui é o seno de alfa. Tá? Perceba que bem aqui eu tenho um triângulo retângulo onde a hipotenusa vale 1. Então eu posso aplicar Pitágoras. O que diz Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa, que é 1, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. E bem aqui a gente tira aquela relação básica da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. É importante saber essa relação. Tá? Enfim, tendo que o eixo y é o eixo dos senos, e o seno varia de menos 1 a 1, e eu conheço o arco notável, então eu vou logo dar uma pincelada no gráfico aqui, mas lembra que é o conteúdo do Newton, ele vai dar uma reforçada lá. Mas eu vou aproveitar e dar uma pincelada aqui, então a gente vai ver o gráfico do seno, como é que se comporta. Por que eu quero mostrar o gráfico? Porque está na minha parte fazer a redução, e é interessante saber onde o seno, cosseno e tangente é positivo e negativo. Então eu vou dar uma pincelada aqui, certo? Deixa eu mudar o slide. Isso aqui é importante, vocês têm que saber isso aqui de memória, principalmente esses arcos notáveis, tá? E a relação aqui fundamental da trigonometria. Beleza, mudando o slide. Ó, como é que o seno se comporta no gráfico? Lembra que agora eu peguei, ó? Seno de 0, vale 0. Seno de 90, que é π sobre 2, vale 1. Seno de π, vale 0. Seno de π, que é 180. 270, que é 3π sobre 2, vale menos 1. E de 2π vale 0. Então, esse é o gráfico do seno. Claro que esse gráfico ele continua para cá e continua para lá. Ele vai embora para o infinito. Mas o que me interessa é que no primeiro, olha, gente, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, né? Se a gente fechar isso para cá, eu tenho o círculo trigonométrico. O que me interessa aqui, que vocês percebam, toda vez que pedir crescimento, notem que ele é crescente no primeiro quadrante, decrescente no segundo quadrante, continua decrescendo no terceiro e cresce no quarto quadrante. Correto? Esse é o crescimento. Agora, o que vai me interessar é que vocês memorizem isso. Ó. No primeiro quadrante, o seno ele é positivo, está acima do x. No segundo quadrante, também ele é positivo. No terceiro, ele é negativo e no quarto, ele é negativo. Isso aqui, a gente vai precisar lá de redução do primeiro quadrante. Então, é importante que vocês memorizem isso. Certo? Então, esse aqui é o gráfico da função seno. Gente, o Newton vai explicar isso, mas se ele pedir período, ele me deu o gráfico de uma função. Ah, beleza, função seno. Se ele pedir período, o período, basta você pegar o final e o início. Ele vai, ó, a partir de 2π, esse gráfico começa a repetir. Então vai ficar 2π menos 0. Então esse gráfico ele tem período de 2π radianos. Isso quer dizer o quê? Que de 2π em 2π ele vai começar a repetir. Ok? Se ele pedir imagem, perceba que a imagem, lembra que a gente falou? Eixo Y. Ó, ela começa no menos 1, fechado, vai até 1, fechado. Então a imagem vai ser fechada em menos 1 e 1 fechado. Ok? E, enfim, tem uma questão interessante bem aqui, ó. Que a função seno de x, é uma função ímpar. O que é uma função ímpar? Tá? A função ímpar é que se aparecer o seno de menos x, em outras palavras, eu posso pegar esse menos e colocar ele para fora. É a mesma coisa do que menos o seno de x.
Eu só posso fazer isso porque a função é ímpar. Pego esse menos que está aqui e jogo ele para fora. Por exemplo, lá na prova caiu assim: calcule o seno de menos 60 graus. Tá? Seno de menos 60 graus. Eu não sei quanto é, mas eu posso pegar esse menos e colocar ele para fora. Menos o seno de 60 graus. Ó, peguei o menos, coloquei daqui fora. Menos, quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, gente, ó. O Nildo vai reforçar isso para vocês. Mas o que me interessa? Já estou dando uma pincelada aqui, que vocês saibam o sinal do seno. E esses aqui são os arcos notáveis, tá? 0, 90, 180, 270, 360. Ou 0, π sub 2, π, 3π sub 2 e 2π. Temos que saber esses valores. Tá? Olhando no gráfico, seno de 0, 0. Seno de π sobre 2, 1. Seno de π, 0. 3π sobre 2, menos 1. 2π, 0. Ok? Então, essa é a função seno. Beleza? Período, o último menos o primeiro. Imagem varia de menos 1 a 1. Tá? O seno é uma função ímpar. Se aparecer o seno de menos x, eu posso jogar esse menos para fora, menos do seno de x. Certo? Os maiores detalhes, o Nildo explica para vocês, porque essa é a parte dele, já é ele que vai explicar isso bonitinho para vocês. Deixa eu apagar aqui para a gente agora ver a função cosseno, que a ideia é a mesma. Pronto, função cosseno. Agora a gente não vai ver o seno, tá? Esquece aqui, que só tá os dois aqui. Só vamos ver o cosseno. O cosseno, ele está no eixo X. Tá? Então, ó, se eu quero saber o cosseno do ângulo alfa, eu vou rebater isso. Ele bate bem aqui, então eu vou rebater isso aqui para o eixo X. Pronto. O que é que eu tenho que saber do cosseno? Mesma ideia. Vou até colocar em radianos agora. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Né? Você já saber fazer essa conversão de grau para radiano. Certo? Bom, perceba que qualquer ângulo que eu queira, eu quero saber quanto é o cosseno desse ângulo que está aqui no segundo quadrante. Ó. Lembrando, sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, se eu quero saber esse ângulo, eu vou rebater para cá, e isso aqui é que vai ser o cosseno. Se eu quero saber do ângulo bem aqui, ó, vou ter que rebater para cá. Se eu quero saber um ângulo bem aqui no quarto quadrante, eu vou rebater para cá. Então a ideia é toda vez que ele me pedir qualquer ângulo, eu vou rebater para o eixo X. E aonde bater essa distância que eu chamo de cosseno. Tá? Beleza. Já sabemos os arcos notáveis aqui. Perceba que o máximo que pode acontecer, vou pegar uma caneta vermelha, é o cosseno sair daqui da origem, correr toda essa distância e chegar bem aqui, ó. Essa distância vale 1. Ou ele sai nessa distância, chega até no π, e isso aqui vale 1. Daí, de novo, eu tenho que o menos 1 é menor ou igual do que o cosseno, que é menor ou igual a 1. Pronto, o cosseno também, igual ao seno, valia de menos 1 a 1. Ok? Isso é importante nós sabermos. Beleza. Fora isso, eu tenho que saber os arcos notáveis. Arcos notáveis. Notáveis não, perdão. Críticos. Os notáveis vocês já sabem. Os arcos críticos, mesma ideia que a gente faz ali, ó. Tá? Eu vou chamar x, o y vai ser o cosseno de x. Aí aqui eu vou colocar os arcos críticos. Quais são os arcos críticos? 0, π sobre 2, π,
3π sobre 2 e 2π. Esses são os arcos críticos. Eu tenho que saber o valor dele para o seno, para o cosseno e para a tangente. Certo? Então, quando eu jogo o x igual a zero, quanto é o cosseno de zero? O cosseno de zero está em cima do eixo do cosseno, então isso aqui vale, o raio da circunferência aqui vale 1. Então, falou em cosseno de zero, isso aqui vale 1. Quando eu jogo o cosseno de π sobre 2, quando eu for rebater aqui, vai cair exatamente no zero do cosseno. Então, π sobre 2 vale 0. Tá? Quando eu falar em π, cadê o cosseno de π? Ó, cai em cima do eixo dos cossenos, corre essa distância que vale menos 1. De 3π sobre 2, vou rebater, vai cair aqui no zero. E de 2π, a mesma distância do zero, que vale 1. Esses são os arcos críticos que vocês têm que saber de memória. Tem que gravar isso por seno e por cosseno. Tá? Depois a gente vai ver para tangente. Beleza. Fora isso, eu preciso saber o gráfico da função, porque eu preciso do sinal. Tá? Então, de posse disso, agora a gente vai ver o gráfico. Lá eu comento sobre a paridade, o crescimento, enfim. Ok? Então, vamos lá por parte. Função cosseno. Função cosseno, ela vai de menos 1 a 1. Ela sempre vai estar no eixo x. Tá? Sempre vai estar, vou ter que rebater para o eixo x. Né? O cosseno de 0 e 2π vale 1. O cosseno de π vale menos 1. E o cosseno de 3π sobre 2 e 2π sobre 2, perdão, π sobre 2 e 3π sobre 2, ele vale 0. Isso que a gente tem que ter de memória. Gravou isso, o resto é análise de gráfico. Deixa eu apagar bem aqui para a gente ver o gráfico. Não é nem para apagar essa tabela. Pronto. O gráfico do cosseno, ele começa bem aqui, tá, gente? Ele termina bem aqui. Isso aqui que vai continuando pro infinito. Então, se a gente olhar a análise do gráfico, cosseno de 0. O cosseno de 0 vale 1. Tá? Cosseno de π sobre 2 vale 0. De π vale menos 1. 3π sobre 2, 0. E de 2π vale 1. Tá? O que é que eu tenho que ver? Ah, o crescimento. O cosseno, ele é decrescente no primeiro quadrante, decrescente no segundo quadrante. E cresce no terceiro e cresce no quarto quadrante. O que importa para mim? O cosseno, ele é positivo no primeiro, negativo no segundo e no terceiro, e positivo no quarto. Quero que vocês memorizem esses sinais aí do cosseno. A gente vai usar lá em redução ao primeiro quadrante. Certo? Fora isso, se ele falar em período, pega o último, 2π, menos o primeiro. 0, então, de 2π em 2π, rad, esse gráfico vai repetir. Tá? Se ele falar em imagem, perceba que o gráfico ele só existe de menos 1 até 1. Ele fica oscilando aqui, ele sobe e desce. Então a imagem fechada em menos 1 e fechada em 1. Eu não comentei ainda agora do domínio. O domínio sempre vai ser todos os reais. Tanto por seno quanto por cosseno, porque ele vai abraçar todo o eixo x. Tá? E... ah tá, legal. O cosseno de x, ele é uma função par. O que é uma função par? Isso quer dizer que se aparecer o cosseno de menos x, eu posso dar φ nesse menos. É a mesma coisa do que o cosseno de x. Então a função par, se aparecer o cosseno de um arco negativo, você some com menos, que não vai ter problema nenhum. Por exemplo, quanto é o cosseno de menos 60? É a mesma coisa do que o cosseno de 60. Ó, sumiu com o sinal de menos. E o cosseno de 60 vale B. Tá? Então o seno é uma função ímpar, o cosseno é uma função par.
ok? Nessa análise gráfica aqui, o Newton vai reforçar lá porque ele que ficou com as funções trigonométricas. Daqui da minha parte, é interessante nós sabermos quando é par e quando é ímpar. E os sinais, positivo, negativo, negativo e positivo. Ok? Beleza. Ó, já estamos fechando essa parte aqui de gráfico. Isso no material de vocês está legal, está bem explicado. Vou dar uma apagada aqui. Então daqui, gente, o que me interessa daqui, dessa parte de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico, é vocês saberem os arcos críticos, né? Seno e o cosseno e a tangente de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? Paridade, o seno é ímpar, o cosseno é par, a tangente é ímpar, e o sinal. É importante vocês saberem isso, porque a gente vai precisar lá na frente disso ainda da parte que me cabe. E depois a gente veio para o eixo das tangentes. Tá? Bom, a tangente, né? Já viu aquela história? Fulano saiu pela tangente. Né? A tangente é a reta que sai, né, pelo um ponto que forma 90 graus com a circunferência. A pessoa vem aqui, ó. Se ela sair pela tangente, ela vai passar reta aqui. Então esse vai ser o eixo das tangentes. Então, se caso eu queira saber, eu tenho um arco aqui alfa, né? Tenho um alfa. Quero saber quanto é a tangente de alfa, então eu vou ter que estender isso até aqui para bater no eixo das tangentes. E essa distância aqui que eu chamo de tangente de alfa. Tá? Se eu quiser saber esse ângulo aqui, ó, bateu, quando tocar no eixo da tangente, toda essa distância que eu digo que é a tangente. E vale para o primeiro, vou até colocar aqui, ó, replicando aqui, para o primeiro e para o terceiro quadrante, ou no segundo quadrante, ó, o arco está bem aqui, ó. Aí eu vou rebater para cá, para ele tocar aqui. Isso que vai ser a tangente. Então toda vez que eu tiver qualquer arco, qualquer quadrante, eu vou ter que jogar para essa reta bem aqui, ó, que é a reta da tangente. A reta da tangente, ela forma com o eixo X um ângulo de 90 graus. Tá ok? O que é que eu preciso saber daí da tangente? Tá? Vou colocar de novo aqui. Já sabemos que qualquer arco que eu pego, eu vou ter que rebater para tocar aqui, ó. Tá? Então eu vou apagar isso aqui. E agora a gente vai fazer aquela paradinha lá dos arcos críticos. Só lembrando. Quanto vale aqui? 0. Aqui, π sobre 2. Aqui, π. 3π sobre 2 e aqui 2π. Certo? Aí agora perceba, né, que são os arcos críticos. Arcos críticos. Que a gente tem que saber. Então, nos arcos críticos, se eu chamar isso aqui de x, isso aqui y, que vai ser a tangente de x. Quais são os arcos críticos? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Esses são os arcos críticos. Aí, olha, acontece uma coisa interessante aqui na tangente. Quando eu falo tangente de 0, já está bem aqui no 0, né? Aqui que é a origem para dar tangente. Então, tangente de 0 vale 0. Se eu falar tangente de π, eu vou rebater daqui, vai cair no 0. Tangente de 2π, 0. Ok? Deixa eu me hidratar um pouco. Bom, vocês perceberam que eu só preenchi aí o 0, π e o 2π. Ok? Me derramando tudo água. O que acontece em π sobre 2 e 3π sobre 2? Olha, eu vou começar a riscar aqui. Perceba que existe tangente. Qualquer arco que eu vou pegando vai existir tangente. Só que quando eu pegar essa reta bem aqui em π sobre 2, ela vai embora para o infinito. E a reta da tangente vai embora para o infinito, elas não se encontram. Então, em π sobre 2 não existe tangente.
O mesmo acontecendo para 3π sobre 2, ó. Existe. Quanto mais eu for pegando, ó, vai existindo tangente. Só que quando eu pegar em 3π sobre 2, ela vai embora para o infinito e essa aqui vai embora para o infinito. Elas nunca vão se trocar, então nesse ponto não existe tangente. Então os arcos críticos da tangente. Tangente de 0, 0. De π sobre 2, não existe. Π, 0. 3π sobre 2, não existe. 2π, 0. Fechou. Aí tem toda uma história de domínio, imagem, mas eu vou deixar para o Nildo explicar para vocês. O que vai me interessar para mim é o gráfico, porque eu preciso dos sinais. Preciso que vocês memorizem esse sinal. Seno, positivo, positivo, negativo, negativo. Cosseno, positivo, negativo, negativo, positivo. Tá? E agora a gente vai ver a tangente com esses arcos críticos aí. Ok? Deixa eu tentar ver se o gráfico cabe só aqui, para aproveitar esses mesmos arcos críticos aqui. Não dá. Já temos isso de memória. Tá lembrando que o gráfico ele continua. Aqui está a parte negativa, isso aqui ó, é que ele vai continuar, então vou esquecer isso aqui, mas o gráfico começa bem aqui ó, de um período, tá? Ó, o gráfico de um período é esse que eu vou colocar em vermelho. A tangente ela é uma função sempre crescente. Quando a tangente for 0, vale 0. Então é esse ponto. A tangente de π sobre 2 ela não existe, a gente faz essa linha pontilhada aqui para dizer que nesse ponto não existe tangente. A tangente de π vale 0. 3π sobre 2 não existe, faz essa linha pontilhada. E de 2π vale 0. O gráfico da tangente é esse que eu vou colocar em vermelho aqui, ó. Ela é sempre crescente, ó. Ela cresce no primeiro, cresce no segundo quadrante, cresce no terceiro e cresce no quarto. Isso aqui já é a continuação dela, que ela vai para o infinito, tanto para um lado quanto para o outro. Certo? Então, o gráfico da tangente é só isso aqui, ó. Esse todo e só esse até aqui. Daqui ele vai continuar para o infinito, mas o que é só esse. Então, o período da tangente, tá? Aí o período da tangente é um pouco diferente da... Vou até colocar aqui, o período, você vai ter que pegar dois pontos que a tangente existe, tem que ser consecutivos, ou dois pontos que ela não existe. Por exemplo, ela existe em 0 e existe em π. Então vai ficar π menos 0, que vai dar só π radiano. Ou você pega dois pontos que ela não existe. Ela não existe em 3π sobre 2 e não existe em π sobre 2. Que vai dar quanto? 2π sobre 2, cancela, vai dar π radiano. Então, de π em π radiando, o gráfico começa a repetir. O que me interessa aqui, tá? É o sinal. Ó, primeiro quadrante, positivo. Segundo quadrante, negativo. Terceiro quadrante, positivo. Quarto quadrante, negativo. A tangente ela é positiva, negativa e negativa. Isso aqui vai me interessar. Certo? Além do mais, imagem, se ele pedir a imagem da tangente, o Nildo vai reforçar todos os reais. O domínio, aí é o x diferente, certo? De π sobre 2 mais kπ. Isso aqui o Nildo vai explicar também, mas o que me interessa é que vocês saibam que a tangente de x, ela também é uma função ímpar. Tá? Então quer dizer que se aparecer a tangente de menos x, eu posso jogar esse menos para fora. Tá? Vai lá que numa questão, a tangente de menos 45 graus. Sei lá quanto é. Só que eu sei que ela é ímpar, então eu posso jogar o menos tangente de 45. Menos a tangente de 45 é 1, matou a questão. Ok? Beleza.
Então isso que a gente tem que saber do ciclo trigonométrico da função seno, cosseno e tangente. Tá? Agora, vamos para o exercício. Do conteúdo que cabe a mim, só falta a redução primeiro quadrante, que eu vou tentar trabalhar ainda agora com vocês. Então eu vou apagar isso aqui. Então vamos lá. Para que valores de m vale a igualdade? Seno de x igual a m menos 1 e m sobre m menos 2, para x pertencente aos reais. Certo? Então vai ficar assim, ó. Para que isso exista, é necessário que eu sei que o seno ele só existe no intervalo fechado de menos 1 até 1. Tá? Então aqui a gente vai ter que fazer separado duas equações, certo? Então, ó, de menos 1 tem que ser menor ou igual do que m menos 1 sobre m menos 2 menor ou igual a 1. Aí, para não complicar a minha situação, o que é que eu tenho que fazer? Certo? Eu vou ter que separar essas equações. Ó. Eu vou pegar essa aqui, chamar de 1, e vou pegar essa aqui e chamar de 2. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Pegando o número 1. 1. Então vai ficar, colocar m menos 1 sobre m menos 2 maior ou igual a menos 1. O que é que eu estou fazendo? M menos 1 por M menos 2 maior ou igual do que menos 1 só rodei. Para eu poder fazer uma análise de uma inequação, é obrigatório que aqui seja zero. Então eu vou pegar esse cara que está menos e jogar para lá mais. Então a minha expressão vai ficar assim, M menos 1 sobre M menos 2 mais 1 maior ou igual a zero. Beleza, se está maior ou igual a zero, tira o MMC. Então vai ficar, tirando o MMC que eu vou fazer direto aqui, ó. Multiplica. Então vai ficar M menos 1 mais M menos 2 vezes o 1 dá M menos 2, aí dividido por M menos 2 maior ou igual a zero. Aí, gente, perceba que aqui, tá? Vai dar M com mais M dá quanto? 2M's. Menos 1 com menos 2 dá menos 3, dividido por M menos 2, maior ou igual a zero. Ok? Perceba que eu tenho uma inequação. Uma inequação quociente, que nós já vimos isso lá no primeiro ano. Ou deveríamos ter visto no primeiro ano. Como a gente resolve a inequação produto? Certo? Produto já, quociente. Bom, a condição para que isso aqui seja válida é o seguinte, eu vou até fazer as duas condições. Eu vou resolver só a de cima, 2m menos 3, né? Vou resolver igual a zero. Então o 2m é igual a 3, aí o m vai ser igual a 3 sobre 2. Vou guardar isso. Tá? E bem aqui, gente, eu faço o estudo do sinal. Né? Vamos lá do primeiro ano. Vou fazer desse aqui primeiro, tá? O estudo do sinal, bem simples. Coloco o eixo x aqui. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. O a vale 2, que é o número maior que zero. Então, a raiz, ó, fica fechada em 3 sobre 2, que é a raiz. E como no a é crescente, o gráfico corta dessa forma, da esquerda para a direita. Perceba que bem aqui é negativo e bem aqui é positivo. Ok? Guardo isso. Agora, vou pegar essa de baixo.
m menos 2 igual a zero, o m vai ser igual a 2. De novo, faço a análise de sinal. Tá ok? O A é positivo, então, de novo, a reta é dessa forma. E ela vai passar aqui no 2. E aqui eu tenho que tomar um cuidado, que esse 2 era para ser fechado, porque está o igual aqui, né? Por isso que eu fechei aqui. Só que essa expressão está no quociente, está aqui embaixo. E aqui embaixo não pode ser zero. Então, toda vez que a expressão aqui vier embaixo, no denominador, por mais que esteja fechado, vocês vão deixar isso aqui aberto. Então, vai ficar aberto aqui, porque esse 2 é raiz dessa equação que está embaixo. E, de novo, faço aquela jogada, ó, negativo, positivo. Tá ok? Pronto. Perceba que se eu for fazer nessa expressão, vou chamar isso aqui de 1 e esse aqui de 2, vamos lá. 1. Tá? 3 sobre 2 que dá meio, está mais ou menos aqui fechado em 3 sobre 2. Eu sei que para cá é negativo e para cá é positivo. E o 2 aberto em 2. O 2 está mais um pouco aqui na frente. Então aqui aberto em 2. Para cá negativo, para cá positivo. Certo? O que vai me interessar é a interseção desses dois. Então, se eu for fazer aqui, aqui vai continuar aberto. Deixa eu diminuir isso aqui. Né? Interseção de 1 com 2. E aqui vai continuar fechado. Quase eu derrubo a televisão. Vamos lá. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Então a minha situação é essa. Ok? Percebo que me interessa são todos os valores maiores do que zero. Os valores maiores do que zero são esse daqui positivo e esse aqui positivo. Bem, aqui é o 2. Ok? Olha, eu fiz a primeira análise do primeiro aqui. Agora eu vou ter que fazer do segundo. Então eu vou apagar isso aqui para fazer do segundo. O que eu vou guardar de tudo isso que eu fiz aqui? Só essa interseção aqui. Eu vou guardar isso aqui. O resto eu vou apagar. Tá? Fiz o 1. Pronto. Vou guardar isso aqui. Vou até fazer mais bonitinho para ficar bem aqui em cima. Tá? Fechado em 3 sobre 2. É isso que me interessa. E aberto em 2. É isso que me interessa. Isso aqui é da situação 1 que eu peguei lá. Então toda aquela análise foi só para te encontrar isso. Agora a gente vai fazer a situação 2. Pronto, situação 2. A situação 2 fala que o m menos 1 sobre m menos 2 é menor ou igual a 1. Lembra? Tem que ser sempre zero aqui depois da desigualdade. Então vai ficar m menos 1, m menos 2. Esse aqui está mais, vem para cá, menos 1, menor ou igual a 0. De novo, tirou o MMC, só que agora tem negativo, tem que tomar cuidado com o jogo de sinal. Então, vai ficar m menos 1, m menos 2 vezes 1 menos 1 vai ficar menos m menos 2. Colocar no parênteses com o jogo de sinal e embaixo tudo fica o m menos 2. Aí vai ficar m menos 1 menos m mais 2 dividido por m menos 2 menor ou igual a 0. Ó, dá para cancelar esse m com m. Menos 1 com mais 2 dá 1 sobre m menos 2. Isso aqui menor ou igual a 0. Bom, como é que eu resolvo isso? Para que isso aqui exista, esse cara aqui não pode ser 0.
Então, o m menos 2 tem que ser diferente de zero, lembra? Não é definido em matemática a divisão por zero. Daí, então, que o m tem que ser diferente de 2. Certo? Pronto, esse é o 2. Aí eu vou colocar aqui o 2 logo, bem aqui 2 logo de cara. Ó. Tem que ser diferente de 2, então tem que ficar aberto aqui em 2. Aí faço aquela análise de sinal de novo. Aberto em 2. Ele lembra? O A é positivo, então o gráfico é dessa forma. Se fosse negativo, você vinha dessa. Negativo, positivo. Tá? Só lembrando que aqui é positivo. E aqui é positivo também. Então bem aqui vai ser o quê? Negativo, positivo. Agora te faz a interseção. Deixa eu diminuir isso aqui. Então, o 1 interseção com o 2. Baixa aqui o fechado em 3 sobre 2 e baixa aqui o aberto em 2. Tá ok? Então vamos lá. Deixa eu voltar bem aqui, porque eu esqueci de fazer, eu só fiz análise sinal, mas o que eu quero? São só os valores negativos. Então o que me interessa são só esses. Ó. Então, deixa eu voltar isso aqui. Tá? Então, olha, quando eu fiz aqui o m igual a 2, negativo, positivo. Só que eu só quero os valores menores ou iguais a zero. Tem que ser aberto porque está embaixo. Então, os menores são os negativos. Então, é isso que eu tenho que fazer a análise bem aqui. Ó. Aberto em 2, o que me interessa é essa parte bem aqui. Ok? Beleza. Agora, se eu for fazer fechado em 3 sobre 2 e aberto em 2, aonde é que está repetida essa parte? É só aqui, aqui não repete, aqui não repete. Então, ó, a solução disso, não é isso? É que o x pertence ao reais, tal que o x é o número menor ou igual a 3 sobre 2. Né? Só vai me interessar essa parte aqui, ó, que está à esquerda de 3 sobre 2, então x é menor ou igual a 3 sobre 2. Essa é a solução. Questãozinha que dá trabalho braçal, certo? Mas dá pra gente matar. Ok? Então a única coisa que tinha aqui discutível era nós lembrarmos que o seno varia de menos 1 a 1 e o resto é inequações. Já lembra da inequação? A gente resolve cada uma, faz o estudo sinal e depois faz a interseção para que setores vale. Beleza. Bora ver o que tem depois. Aí, gente, a gente vai entrar na redução ao primeiro quadrante. Isso aqui é importante. Então a gente acabou essa parte aí de ciclo, função seno, função cosseno, função tangente. E agora a gente vai para a redução ao primeiro quadrante. Aí no material de vocês tem uma bateria de exercício mais tarde, só lá no final. E aqui eu vou precisar daquele sinaizinho que a gente estava falando agora há pouco, né? Aí, gente, lá tá tudo irradiando, mas a gente pode colocar x, aqui é 180 menos x, 180 mais x, 360 menos x. Colocar em grau de irradiando. Tá? Bom, eu coloquei por parte aqui. Mas eu vou até deixar esse aqui em radianos e vou fazer em grau aqui para vocês. Tá? Ó, quando eu fizer a redução do segundo quadrante para o primeiro quadrante, eu vou trabalhar com dois arcos. O que está no primeiro quadrante, que é o x, e o que está no segundo quadrante, que é o 180 menos x, ou π menos x. Meu objetivo,
se eu tenho um arco que está no segundo quadrante, qual é o valor dele no primeiro quadrante? Tá ok? Então, os arcos que eu estou trabalhando, eu vou colocar aqui. Vou colocar em graus. 180 graus menos x e x. Tá? Toda vez que eu tiver um arco no segundo quadrante e eu quero reduzir ele para o primeiro quadrante, esses dois arcos, eles são suplementares. Lembra que são arcos suplementares? Hein? Somam 180 graus. Somam 180 graus. Tá? Aí, perfeito. Eu tenho que saber que eles são suplementares, a soma desses dois vai dar 180 graus. E tenho que saber o sinal de cada um deles. Tá? Então vamos lá. Vou fazer todos só para cá. Então, o que eu preciso saber é do seno, eu vou colocar em grau, de 180 graus menos x, que está no segundo quadrante, cosseno de 180 graus menos x, que está no segundo quadrante, e a tangente de 180 graus menos x. Ó, esses arcos estão no segundo quadrante, mas qual eu conheço? No primeiro. Então eu vou rebater eles para o primeiro. Eu vou pegar eles que estão aqui e vou rebater ele para cá. Antes de eu resolver qualquer coisa, eu tenho que saber, no segundo quadrante, o seno, ele é positivo ou negativo? O seno, ele é positivo. Tá? O cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. E a tangente também é negativa. É por isso que eu tenho que saber aqueles sinais lá, por isso que eu mostrei o gráfico para vocês. Aí beleza, eu estou com o arco no segundo quadrante, eu quero rebater ele para o primeiro, eu só preciso saber que o seno é positivo, o cosseno e a tangente é negativa. Aí eu posso dizer que o seno de 180 menos x é o seno de x. São o mesmo seno. Já o cosseno são simétricos. Cosseno de x e a tangente são simétricas, a tangente de x. Então, ao invés de eu trabalhar com esse, eu vou trabalhar só com esses dois aqui. Certo? Basta saber os sinais. E, Antonildo, eu não entendi nada disso. Tá? Vou pegar um exemplo. Só um. E ele não tem espaço aqui. Vamos fazer assim. Vou trabalhar bem aqui. Digamos que ele pede para eu calcular o seno de 120 graus. Eu sei que daqui de 0 a 90, primeiro quadrante, de 90 a 180, segundo quadrante. Ah, o 120 ele está bem aqui no segundo quadrante. Mas então eu não sei quanto é o seno de 120. E o que é que eu vou fazer? Então eu vou fazer redução. O que é que eu tenho que ter na memória? Que se está no segundo quadrante e eu quero jogar ele para o primeiro, então eles são suplementares. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar os 120 graus que está no segundo quadrante, somar com o arco que está no primeiro, que eu chamo de x, a soma tem que dar quanto? 180. Porque eles são suplementares. Então o x ele vai ser igual a 180 graus menos 120 graus. Então o x vai ser quanto? 60 graus. Beleza, ó, encontrei o x. Quer dizer que quando aqui é 120, eu rebato, ele vai cair exatamente no 60 no primeiro. O que vai mudar daí? É só o sinal, gente. É só o sinal. Por exemplo, se eu quero calcular o seno de 120, ele é a mesma coisa do que o seno de 60. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Ah, se eu quero saber quanto é o cosseno de 120 graus, é menos
o cosseno de 60, que vai dar menos meio. Ah, mas Antônio, se eu quero saber a tangente de 120. A tangente de 120 vai ser menos a tangente de 60, que dá menos raiz de 3. Então perceba, o que é que eu preciso saber? Se o arco está no terceiro quadrante, perdão, no segundo quadrante, vai existir um no primeiro, que a soma deles dois vai dar 180. Aí eu determino quem é que está no primeiro, e quando eu for calcular o seno, cosseno e a tangente, só vai mudar o sinal. Perdão, do seno continua o mesmo sinal, do cosseno e da tangente muda, fica negativo. Só isso. Tá ok? E para qualquer arco que venha cair no segundo quadrante. Ok? Depois a gente vai exercitar mais isso. Eu vou apagar aqui. E agora a gente vai ver a outra redução. Eu acho que eu vou até mudar isso aqui para ter mais espaço. Porque aqui eu coloquei, ó, seno no primeiro quadrante, cosseno no primeiro quadrante e tangente no primeiro quadrante. Certo? Seno positivo, cosseno e tangente negativo. Agora a gente vai para o terceiro quadrante. Para o segundo quadrante, perdão, e depois o último para o terceiro quadrante. Tá? Eita, não posso apagar isso. Beleza. Então, toda vez que eu fizer a redução do segundo para o primeiro, a soma desses dois arcos é 180. Tá? Verifico quem é que está no primeiro. Achou? Seno é igual, cosseno e tangente cossinate contrário. Fechou. Agora, se eu tiver um arco que está no terceiro quadrante, certo? Ele é 180 mais x. E eu quero rebater ele para o primeiro quadrante. Tá? Então, olha, eu vou estar trabalhando, vou colocar bem aqui. Eu vou estar trabalhando com 180 mais x e o x. Não é isso? Isso aqui eu estou reduzindo do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Esses arcos aqui, gente, deixa eu beber água que secou a garganta. Esses arcos, eles são explementares. Então note aqui, seguinte, eu estou trabalhando com esse arco e eu quero rebater ele para o primeiro quadrante. Então é 180 mais x e x. Eles são explementares. O que são arcos explementares? A diferença 180 graus. Então, quando eu fizer a diferença desses dois, vai ter que dar 180. Então, isso aqui é importante te ter na memória. Tirando, beleza, eu sei isso. O que é que eu tenho que saber como ele está no terceiro quadrante? Vou colocar bem aqui, ó. O seno de quem? De 180 graus mais x. Cosseno de 180 graus mais x. Tangente de 180 graus mais x. Aí eu vou ter que lembrar, certo? No terceiro quadrante, os sinais do seno, cosseno e tangente. O seno no terceiro quadrante, ele é negativo. O cosseno no terceiro quadrante, negativo. E a tangente, ela é positiva. Então, o seno de 180 mais x é menos o seno de x. Cosseno de 180 mais x, menos o cosseno de x. E a tangente de 180 mais x, mais a tangente de x. Olha, só isso que a gente tem que saber. Tá? Aí vai para um exemplo, no terceiro quadrante. Calcule o seno, vou colocar aqui, de 210,
o cosseno de 210 e a tangente de 210. Quanto é que vale isso? Então, 0 a 90, primeiro quadrante. De 90 a 180, segundo quadrante. De 180 a 270, terceiro quadrante. Ó, 210, ele está aqui no terceiro quadrante. Como é que eu faço então para resolver isso? Beleza, se ele está no terceiro, vai existir alguém no primeiro, que quando eu fizer a diferença, tem que dar 180. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer bem aqui. Ah, quer dizer que se eu pegar 210 menos um arco que está no primeiro, que eu vou chamar de x. Isso aqui tem que dar 180 graus. Aí eu vou deixar 210. Esse aqui está mais, vem para cá menos. E esse aqui está menos, vem para cá mais. Ah, então o x vale 30 graus. Pronto. Se o x vale 30, então aqui o seno é negativo, é o seno de 30. O cosseno é negativo, cosseno de 30. E a tangente ela é positiva, tangente de 30. Porque o 210 e o 30 são explementares, a diferença dá 180. Beleza, então vai ficar menos meio, menos raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 3. Ok? Enfim. Só falta a redução do quarto para o primeiro. Certo? Então vamos lá. Continuando. Eu acho que deu para entender. O que é que eu quero? Segundo quadrante são suplementares, a soma vale 180. Terceiro quadrante são explementares, a diferença vale 180. E agora, vou apagar todo esse troço aqui. Só falta fazer redução do quarto para o primeiro. Então tá aqui do segundo, ó. Seno negativo, cosseno negativo, tangente positiva. E agora, do quarto quadrante, 360 menos x, e eu quero rebater para o primeiro quadrante, que é x. Certo? Então, eu vou colocar bem aqui assim, ó. Redução do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Quarto quadrante para o primeiro quadrante. Os arcos que eu trabalho são 360 menos x e o x. Esses arcos, eles são replementares. O que são arcos replementares? Eles somam 360 graus. Ou seja, quando eu fizer esse mais esse, vai dar 360. E esse arco que eu vou encontrar aqui, esse x, é o arco que está no primeiro quadrante, que é o que me interessa. Então, vamos lá. Ah, então quer dizer o seguinte. Que eu estou trabalhando com esses dois arcos, vou colocar bem aqui, ó. Se eu quero calcular o seno de 360 menos x, o cosseno de 360 menos x e a tangente de 360 menos x, o que é que eu tenho que lembrar? Que o seno ele é negativo, o cosseno é positivo e a tangente é negativa. Tenho que saber dos sinais, olhando lá as curvas. E o seno de x, cosseno de x e tangente de x. Beleza. Tá? Vamos pegar um exemplo numérico. Então, gente, ó, que é esse aqui, ó. Terceiro quadrante, seno negativo, cosseno positivo, tangente negativo. Por exemplo, lá numa questão, ele fala assim, calcule para mim o seno de 330.
o cosseno de 330 e a tangente de 330 graus. O que eu vou fazer? O 330, ele está aqui no quarto quadrante. Então a ideia é eu rebater ele para o primeiro. O que é que eu tenho que saber? Ah, mas um arco que está no quarto, e no primeiro, eles são complementares. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar 330 menos o x, mais o x, que a soma tem que dar 360. A soma deles dois tem que dar 360. Então o x vai ser 360 menos 330. X vai ser quanto? 30 graus. Então o correspondente de 330 no primeiro quadrante é o 30. Ah, mas o que é que eu sei? Que o seno é negativo, então vai ficar menos o seno de 30. O cosseno é positivo, mais o cosseno de 30. E a tangente é negativa, menos a tangente de 30. Então vai ficar menos meio, raiz de 3 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 3. E está feita a redução. Gente, bem aqui, falando em conteúdo, a gente conclui isso. Certo? Claro que dá falta de resolver exercício desse assunto, mas eu vou deixar exercício para uma outra aula gravada. Tá? Vocês dão uma analisada aí, dão uma estudada, façam uma leitura, ok? Que nas minhas próximas aulas vai ser só resolução de exercício e a parte que me cabia do material te conclui aqui, só falta resolver exercício. Então a partir de agora eu vou passar algumas atividades, vou deixar lá no plural algumas atividades para vocês mandarem para a gente começar a fazer as avaliações. E a minha próxima aula vai ser só para resolver esse conteúdo aí do... Nem eu lembro que o capítulo é esse, eu acho que é o capítulo 4 ou 5, eu não lembro. Mas fechou. A última parte era redução, para não ficar uma aula muito longa. Na próxima aula eu só venho para resolver o exercício desse conteúdo. Beleza? Fique com Deus, se mantenha em casa e estudando. Grande abraço.